Oi, gente, tudo bem com vocês? A tia continua aguardando, o retorno das atividades. Tem algumas crianças que estão postando para a tia, mas tem gente que não está mandando as atividades, tá bom? É importante vocês estarem enviando as atividades para a tia estar preenchendo os documentos seus, tá bom? Os gabaritos, Porque a tia tem que preencher. Então, vamos continuar enviando aí as fotos. E aí a gente inicia a 7ª semana de atividades. Temos, como toda semana, os direitos de atividades da semana. Aí nós temos os direitos de aprendizagem da 7ª semana, tanto de língua portuguesa como de matemática. Aí, iniciando as atividades, nós temos aí atividades da 7ª semana, que é língua portuguesa. Iniciando os trabalhos, vamos com um gênero textual. Um pequeno texto, que vocês vão fazer a leitura e resolver uma pequena interpretação. Aí nós temos desse lado, começando com o número 1, marque corretamente de acordo com o texto. Então, faz a leiturinha do texto junto com a mamãe. Quem não der conta ainda de fazer sozinho, é importante fazer a leitura do texto para resolver as questões referentes ao texto. Aí nós temos, um gênero textual que é um texto didático, mesmo por aprendizado nesse caso aqui. E aí, do outro lado, também a gente continua, uma pequena interpretação. Aí vocês vão lendo e vão resolvendo e marcando nos parênteses a resposta, E aí, as letras da semana, a primeira letra que a gente tem aqui é a letra R. Aí temos os 4 tipos de letra, os 2 maiúsculos, os 2 minúsculos, os 2 de imprensa e os 2 cursivos. E temos aqui a palavra relógio. Então, coloca o dedinho ou o lápis e vamos fazer a leitura da palavra. A lista de palavras, cabeçalho lá em cima para ser preenchido. E depois, localizar aqui os desenhos que inicia com a letra R. Por exemplo, relógio começa com R. Se começa com R, você vai pintar. E assim você vai localizando, flauta, rato, leão, cacto, rolo, rinoceronte, rádio, abelha, raposa. Então, só com letra R vai pintar e depois que localizar todos, fazer a lista de palavras. Novamente, tentar fazer a escrita sozinho. E depois, alguém te ajudar com a correção, tá? Como a tia já falou, é muito importante essas atividades para o desenvolvimento da sua leitura e escrita. Então, você tem que vir tentar fazer sozinho primeiro. E nós temos um autoditado. Você vai olhar... Nós aqui já temos os 2 espaços. Você vai olhar o nome dos objetos e escrever por baixo. Escreva o nome dos objetos, Escreva o nome dos objetos. Aí nós temos o pirulito, o macaco, o rei, o gato. Aí do lado, a foca, o dado, a lua e a baleia. Tenta escrever sozinho. Por exemplo, você vai lá. Pirulito. Quantos pedaços tem o pirulito? Quantas sílabas tem o pirulito? Conta nos dedinhos, igual a tia Vera já ensinou, Fazendo com o dedinho. Pirulito, Aí você faz assim e depois você faz a escrita. Depois você faz primeiro do seu jeito e depois alguém te ajuda na correção, entendeu? E aí, seguindo, a gente tem a letra S, a próxima letra. Aí tem os 4 tipos de letra e a palavra do desenho.
A letra S, a mesma situação, né? A letra S, quais desenhos que se inicia com S, fazendo a pintura e depois a escrita das palavras. Por exemplo, sanduíche. Começa com S, se começa, você vai pintar, e assim você continua. Saxofone, sanfona, né? Aí você vai localizando e vai pintar os desenhos e depois fazer a lista de palavras. Letra T. T, 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 assim que você faz a leitura. Depois você lê o desenho. Lê a palavra do nome do desenho. A atividade, né? Formar a lista de palavras com T, né? Tigre, começa com T, e assim você vai até tamanduá, começa com T, até você fazer a escrita de todas as palavras. E assim a gente encerra a língua portuguesa e passa para as atividades de matemática. 7ª semana de matemática. Iniciando aí com atividade de percepção, né? Você vai observar o desenho que você tem aí, não esquecendo da escrita do nome. Observar o desenho e responder o que se pede aqui. Quantas árvores? Você vai contar as árvores no desenho e colocar um número aqui. Quantos gatos? Quantas crianças? Quantos meninos? Quantas meninas? Quantos cachorros? E depois que você resolver, pintar bem lindo o desenho, bem caprichado. Você vai usar as mãozinhas para fazer a adição, né? Você vai colocar as mãozinhas. 1, né? 1 mais 5. Aí você vai contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai colocar o número na frente, né? E assim você vai fazendo. Não esqueça, é interessante. As mãos, né? Você pode usar para você estar fazendo essa atividade. Então, suas mãos, nesse momento de atividade, é um recurso didático para você estar utilizando. E aqui viemos recordar um pouco a geometria, né? Atividade de matemática trabalhando com a geometria. Aqui você vai ter situações do dia a dia, né? Você tem aqui uma placa de trânsito, uma tela de TV, a face de um cubo, você tem aqui um prato, né, diferente, e você vai localizar aqui nas figuras geométricas. Por exemplo, a placa de trânsito, lembra o quê? Ela lembra um triângulo, um retângulo, um quadrado ou um círculo? Aí o que você achar que lembra a placa de trânsito, você vai fazer uma linha no pontinho da placa até no pontinho da figura geométrica, né? Todos. E embaixo também nós temos a atividade. Descubra qual dos objetos que Binho usou para desenhar um círculo. Então, aqui o Binho desenhou um círculo aqui no quadrado. Qual dos objetos que ele usou? Foi alguma dessas réguas ou foi esse disco? Qual que parece, né, com a imagem do círculo? Aí você descobre e marca um X no quadrinho que for. Trabalhando aí a geometria. Aqui nós temos um pequeno desafio, bem bonitinho, vamos somar? Aí tem os desafios. Lucas tinha uma bola e ganhou mais uma. Quantas ele tem agora? Aí você tem o recurso visual aqui para fazer o desafio. Você tem uma bola, põe o número 1. Ganhou mais uma, põe o número 1. É igual? 2 bolas, então você vai pôr o número. 1 mais 1 igual a 2. E assim você vai fazer nas outras atividades. Tem os desenhos, você vai estar colocando os numerais para fazer a soma. Aqui nós vamos recordar um pouco da
de quantidade, né? Relembrando aí um pouco os números, relembrando aí a quantidade, você vai. Um abacaxi, qual que é o número 1? É esse ou é esse? Então, você vai descobrir qual que é o número 1 e vai ligar. E assim, consecutivamente, né? Aí você tem 4 maçãs, 3 moranguinhos e 2 laranjas. Você vai localizar o numeral aqui e vai passar uma linha ligando as frutas à sua quantidade. Agora nós temos uma tabela numérica. Lembra que a tia deu aquela tabela de 0 a 100 e pediu que é interessante vocês estar fazendo a leitura dessa tabela todos os dias, porque vocês têm que ter alcançado aí no primeiro ano, né, o alfabeto, a escrita do nome, os números. É muito importante isso, outras coisas, mas entre isso vocês precisam disso. Então aqui nós temos uma tabela que está faltando alguns números. Então, 1, 2, 3. Depois do 3, o que é que vem? Tem um sol aqui. Então, você vem cá no quadrinho do sol, o número que está faltando você coloca aqui. E assim você vai. 6, 7, qual? 9, 7, qual? 9, 10, 11, 12, qual? E assim você vai contar até chegar no 40. Aí você vai depois vir, põe o número no cantinho aqui para você vir fazendo a leitura do quadro até o 40, tá bom? E assim a gente encerra essa semana de atividade. Boa atividade para todos, né? Realize direitinho, com carinho. Estarei sempre aqui à disposição para alguma dúvida. E não esqueça, a tia precisa do retorno das atividades. Não vamos acumular, tá bom? Boa semana para vocês. Beijo, tchau.